Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Quinta prática: terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou a saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecido, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo começando pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Este é um ensinamento para nós. A salvação do mundo começa quando o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Maria e a saúda com a saudação angélica: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Encontraste graça diante de Deus. Portanto, se desta forma Deus começa o plano de salvação da encarnação do Verbo, também é com estas palavras que o Senhor Jesus salvará as almas, que o Senhor Jesus alcançará com sua salvação, com seu plano, com seu projeto, com sua vida, morte na cruz e vida, ressurreição. Nosso Senhor alcançará as almas também assim, pela Ave Maria. Benditas são as almas que acreditam que rezando a Ave Maria nós podemos salvar almas, que rezando a Ave Maria nós podemos tirar almas do abismo, do inferno, da podridão deste mundo, do pecado, da morte, da doença. Nós podemos rezando uma Ave Maria, porque é por esta oração que começa a obra de salvação no mundo, e é por esta oração que começa a obra de salvação também nas almas. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida. E é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto da vida, que é Jesus Cristo. Disseram ainda que a Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração, o orvalho celeste, não dará fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. A oração é o fôlego da alma, é a respiração da alma. E quando falamos da Ave Maria, é uma oração profundíssima. Por quê? Porque é como começa a salvação, como começa a história, o plano do verbo, não a história da salvação em si, porque isso começa no Antigo Testamento, mas a história da encarnação do Verbo, onde de fato veio a salvação do mundo para os homens. Por isso a Ave Maria regou a terra com o Salvador. E agora a Ave Maria rezada a Nossa Senhora rega a alma seca com o orvalho que vem do céu. Eis o que a Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alano da Rocha, conforme é referido no seu livro, e depois citado por Cartagena. Fica sabendo, meu filho, e falo saber a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica que salvou todo o mundo. Olha o que está nos trazendo São Luís, referindo-se a Alano da Rocha. Fica sabendo, meu filho, e falo saber a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica. Isto é sinal de que nós não estamos caminhando na luz, não estamos caminhando para o Senhor, mas caminhando conforme nós queremos e não repetindo o que o próprio arcanjo disse. Porque muitas vezes nós citamos versículos bíblicos e nós gostamos, por exemplo, de citar o salmista, que vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
pois tu estás comigo. Nós gostamos de recitar o profeta Isaías: ainda que a mãe esqueça do filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Nós gostamos de citar os profetas. Nós gostamos até de citar os apóstolos. E isso não é ruim, não é errado. É correto. Está certíssimo. Mas as pessoas vão usando as frases dos profetas e dos apóstolos como algo simplesmente para tentar dar força ou motivacional, e vão se esquecendo muitas vezes da profundidade. Agora, quando chegamos aqui, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nós estamos recordando o que Isaías disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ali está o arcanjo Gabriel: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Encontraste, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Então essa saudação angélica tem a ver com todo o plano de Deus para a salvação do homem. Então, meu irmão, quando nós começamos a olhar para a vida nesta terra, nós vamos perceber que esta vida é passageira. E que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, vamos. Mas o nosso destino é o céu. E quando nós olhamos para a Ave Maria, nós estamos vendo o início deste plano de salvação que nos leva ao céu, que nos leva ao reino de Deus, que nos leva à eterna glória. Ave cheia de graça, assim o Verbo se encarna. Ave cheia de graça, assim o Verbo alcançará as nossas almas. Sempre se verificou que os que trazem o sinal da condenação, como todos os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Quer ver o sinal de alguém que está longe de Jesus? É alguém que despreza a Ave Maria, que tem aversão por ela. Você pode, ou alguém pode, que, principalmente que não é católico, não querer rezar a Ave Maria. Mas ter aversão à Ave Maria é ter aversão à Bíblia. E desta forma está longe de Deus, porque começamos a Ave Maria citando a Bíblia. A primeira parte é a Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Tudo é a Bíblia. Quando nós vamos para a segunda parte, nós estamos também fugindo da Bíblia, porque Santa Maria, Mãe de Deus, quando ela entra na casa de Isabel, Isabel vai dizer: de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor, ou seja, mãe do Senhor, mãe de Deus. Então, ter aversão pela Ave Maria significa que nós somos hereges, ímpios, orgulhosos, mundanos, e que nós trazemos o sinal da condenação, porque estamos trazendo em nós o sinal da nossa repulsa à palavra de Deus, aquilo que o próprio arcanjo disse. Os hereges ainda aprendem e rezam o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o terço. Tem-lhes horror, preferiam trazer consigo uma serpente a um terço. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou votam indiferença à Ave Maria, considerando o terço como uma devoção para efeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria. E quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. Foi o que disse a Santíssima Virgem ao bem-aventurado Alano, depois das palavras que acabo de citar. E Alano da Rocha diz algo profundo, este bem-aventurado. Os hereges ainda aprendem e rezam o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o terço. Tem-lhes horror. Preferiam trazer consigo uma serpente a um terço. Agora é pior, porque vai dizer, quando diz os hereges, claro que não são os católicos. Agora está dizendo para os católicos. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer. O católico orgulhoso que não reza a Ave Maria
que não reza o terço, que não gosta da Ave Maria, que não gosta do terço, que não gosta do rosário, está dizendo aqui que ele tem um pai e que ele tem as mesmas afeições que seu pai, Lúcifer. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria. E quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. Porque quanto mais rezamos a Ave Maria e tanto mais somos de Deus, mais claramente nós vamos vendo. Mais a nossa visão vai voltando e nós vamos deixando de ter aquela visão turba, que não vê direito, que não consegue enxergar bem. Quanto mais somos de Deus e mais rezamos, mais nós vamos vendo o valor, o poder, a grandeza de uma Ave Maria bem rezada. Não sei como isto se faz nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tem o melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. Não tem o melhor segredo para saber se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. Quer saber se um católico, estou falando para católicos, quer saber se um católico ama a Deus de verdade, ele reza a Ave Maria, ele reza o terço. Ele gosta de rezar o terço e não tem aversão. Para ele, rezar o terço não é um fardo, não é um peso, mas ele encontra o seu prazer em estar diante de Jesus e Maria rezando o terço. E disso gosta. Porque pode acontecer que uma pessoa esteja na impossibilidade natural ou mesmo sobrenatural de a rezar, mas sempre gosta e a inspira aos outros. Imagina uma pessoa que, por motivo de saúde, não consegue falar, não consegue se mexer, está impossibilitada de rezar a Ave Maria vocalmente, mas ela gosta. Se alguém reza perto dela ou reza o terço, ela mostra a sua inclinação, mesmo que por gestos limitados, por um olhar, ela mostra que ela ama a Ave Maria, que ela ama o Santo Rosário. A Ave Maria bem rezada, isto é, rezada com atenção, devoção e modéstia, segundo os santos, é a adversária que põe o demônio em fuga e o martelo que o esmaga. É a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu que torna a alma fecunda. É um beijo puro e amoroso que se dá a Maria. É uma rosa vermelha que se lhe apresenta. Uma pérola preciosa que se lhe oferece. É um pouco de ambrosia e de néctar divino que se lhe dá. Todas estas comparações são dos santos. Uma Ave Maria bem rezada, com atenção, devoção e modéstia, é a adversária do demônio e põe em fuga o demônio. É um martelo que esmaga o demônio, está dizendo São Luís. Por quê? Porque o demônio não gosta de alguém que reza. Ele não gosta. O demônio tem pavor de alguém que reza, porque alguém que reza está diante de Jesus e Maria, está diante de Deus. Por isso o demônio se afugenta quando alguém se põe a rezar. Quando alguém gosta da vida de oração, principalmente do terço e da Ave Maria. Por quê? Porque o demônio odeia Nossa Senhora, por sua humildade e obediência. Por isso, quando ele vê que alguém reza e recita a Ave Maria, o demônio se põe em fuga, ele não resiste. Ele não resiste a um coração que ora e ele sai em retirada. O Magnificat, sexta prática. Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnificat, a exemplo da bem-aventurada Maria de Deugnez e de vários outros santos. É a única oração e a única composição da Santíssima Virgem, ou antes, que Jesus compôs nela, pois ele falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro,
o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos os ignoram. Quando nós olhamos para o Magníficat, nós vamos ver como São Luís está dizendo duas coisas. Primeiro, a grande humildade da Virgem Maria, porque ela se chama de pequena, de pobre serva. Eis aqui a serva do Senhor, e ela vai dizer no Magníficat: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. A grande humildade: eu sou pobre serva, eu sou pequena, está dizendo a Virgem Maria. Então, se por um lado vemos a grande humildade da Virgem Maria, de outro lado nós estamos vendo a profundidade da Virgem Maria na oração, na palavra de Deus, no louvor a Deus, em se sacrificar a Deus. Ao mesmo tempo que o Magníficat é um canto de humildade, ele é um cântico de uma oração elevadíssima, sobrenatural, que nós não alcançaremos, mas podemos, pela Virgem, saborear das suas graças, recitando o Magníficat. O desprezo do mundo. Sétima prática: os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. Os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo. Desprezar, odiar e fugir. Desprezar porque este mundo não tem nada para nós. Este mundo não tem nada que nos eleve para Deus. Não dizendo este mundo, a criação de Deus, as coisas que nós podemos contemplar e ver nelas a presença de Deus, mas as coisas torpes deste mundo, as coisas degeneradas deste mundo, as coisas desfiguradas deste mundo, devemos desprezar porque não servem para nós. Não servem. Não servem. Devemos odiar o mundo. Odiar no sentido de que este mundo está crucificado para nós e nós estamos crucificados para ele. Nosso Senhor vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. O mundo nos odeia, o mundo não nos ama. E deve haver em nós o ódio do mundo. O ódio, repito, não das coisas criadas por Deus, da natureza, do homem, mas das coisas mundanas que nos afastam de Deus. E por fim, devemos fugir muito do mundo. São Felipe Neri dizia que a única batalha que nós vencemos fugindo é a batalha contra o pecado. Devemos fugir deste mundo para nos refugiarmos em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.